E o terceiro ponto do terceiro tópico, sujeição. Quebrantamento e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão de se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Muitas pessoas que não têm a sujeição na família. Eles não se submetem às autoridades dos pais, do pai e da mãe. E a Bíblia diz isso: filhos, sede obediente a vossos pais, porque este é o mandamento com promessa. Qual a promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos filhos na vida não vão bem porque não obedecem os pais. Aí não vão bem na escola, não vão bem na faculdade, não vão bem no emprego, nem nas amizades, porque não obedecem os pais. E eles morrem cedo porque se entregam ao mundo das drogas, ao mundo dos vícios, ao mundo da escravidão pecaminosa e morrem cedo. Então não se sujeitam aos pais. E quando os filhos não se sujeitam aos pais, tem as autoridades para impor limites. Se os pais não impor limites para os seus filhos, as autoridades imporão limites. Sejam as autoridades policiais, autoridades educacionais, porque o professor vai ter autoridade ali dentro, a professora, a diretora. Se o menino não respeitar os limites, ele será expulso do colégio e deixará de aprender. Ou a polícia prenderá ele para impor limites dentro de 4 paredes. E há pessoas também que não se sujeitam aos seus patrões, não querem receber ordens e querem trabalhar da sua forma. E a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades e fazer aquilo que é bom. Observe o exemplo de José, que era escravo e trabalhava bem, sem remuneração, sem salários, sem hora extra, sem feriados, sem nada. Trabalhava simplesmente pela comida. Mas o texto fala que ele trabalhava com equidade, trabalhava com qualidade da forma que o patrão colocou ele sobre o chefe dos demais escravos. Porque ele trabalhava bem. Porque ele trabalhava no temor do Senhor, sabia se sujeitar, aprendeu dentro da sua casa a sujeição às autoridades espirituais. Há pessoas na igreja que não se submetem às autoridades espirituais, a autoridade do pastor, a autoridade da liderança. Por mais que o pastor seja mais novo, conforme era Timóteo, Paulo dizia: ninguém despreze a tua mocidade, porque Timóteo era uma autoridade espiritual. E há pessoas que não se submetem a autoridades espirituais. Com isso sofre, porque não conhece a palavra do Senhor. Observe o que Davi fez com Saul. Ele entrou na caverna e dentro da caverna Saul foi fazer necessidades fisiológicas e os seus amigos, os párias da sociedade que também viviam fugindo das autoridades de Israel, disseram para Davi: Deus entregou nas tuas mãos, estenda a lança e fere o teu inimigo. E olha a sabedoria de Davi, a sujeição. Ele diz: longe de mim de colocar a mão e tocar o ungido do Senhor. O ungido porque Saul foi ungido pela autoridade espiritual de Samuel. Ele recebe a unção. Então Davi respeitava essa autoridade, apesar de Saul estar desviado, apesar de Saul estar fora dos caminhos do Senhor, fora da orientação divina. Mas Davi respeitava porque ele ainda era uma autoridade. Tinha perdido o espírito e a direção, mas ainda estava sobre o comando da nação de Israel. E quantas pessoas, obreiros mais velhos, pessoas mais velhas não respeitam os obreiros mais novos, as autoridades mais novas constituídas por Deus, e com isso pagam caro com as suas famílias estão afastadas, seus filhos estão desviados, e eles estavam vivendo uma frieza espiritual, um desânimo espiritual, já não aparecem mais constantemente na obra do Senhor, porque desprezam a cobertura espiritual. Os pastores, a liderança, são cobertura espiritual. Se erram, entregam na mão de Deus, deixa que o momento de Deus sobre a vida dele, do erro, dos pecados que fizeram, Deus é quem vai requerer da mão dele. Mas enquanto ele estiver comandando uma instituição eclesiástica, ele é autoridade. E as pessoas devem obedecer os vossos pastores, devem obedecer os vossos líderes. Tem pessoas que dizem: não obedeço a homem, só obedece a Deus. É errado, porque a Bíblia diz que ele mesmo, ele quem? Jesus. Deu uns para pastores, para doutores, para presbíteros, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Que os santos chegam à santidade através das instruções dessa liderança. E pessoas que não sabem o que é autoridade espiritual, não conseguem se submeter
uma cobertura espiritual instituída por Deus. E cuidado com isso, porque você pode pagar muito caro, sua família, sua vida, porque Deus requererá isso. Chegará o dia que prestaremos conta. E até a Bíblia recomenda exatamente isso. Observe Miriam, que se levanta contra a autoridade de Moisés constituída por Deus. Tanto ela como Arão, que eram irmãos. O que aconteceu com a vida de Miriam? Sofreu a lepra. Deus mostrando para ela que ela tinha que se submeter a princípios de autoridades espirituais. Há pessoas que precisam se submeter a princípios de autoridades espirituais.